foi um negócio grave o bastante para trocarem o diretor. E aí o estúdio começou a adiar os episódios. Os casos agora, quando isso acontece, eles viralizam mais por causa da rede social. Antigamente ficava um negócio mais quietinho. Se atolar de trabalho por ganância e depois acabar com a reputação do estúdio. Tinha um bando de casos de gente dormindo no estúdio, que é aqueles casos onde o projeto tá nas últimas lá para conseguir terminar a tempo. E caramba, a coisa tá muito feia para esse estúdio. Então, aparentemente, a pessoa doente da staff era o diretor. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, infelizmente, com mais polêmica e casos tristes no mundo dos animes. Dessa vez envolvendo aí um estúdio que tá com 2 animes essa temporada. Eu já falei de um caso recente, inclusive, também envolvendo animadores. Aqui, de certa forma, também envolve, mas é menos focado em um animador, como foi esse caso aí do estúdio Shaft, que eu já comentei em um vídeo separado pra vocês. Esse aqui envolve Yokohama Labs, que tá com esses 2 animes aí nessa temporada. E um deles, alguns devem ter notado já, que começou bonito, bem, mas depois de uns 4 episódios ficou terrível. PowerPoint puro negócio, cena torta, cenas pura vergonha alheia lá, sumia coisa do nada em uma cena. Tipo, agora eu tava com o microfone, depois o microfone desaparecia, tava um bando de coisa bizarra acontecendo. E o pessoal falou na dúvida, pô, o que houve aqui? Começou bem pra caramba e depois o negócio foi ladeira abaixo. Esse anime da New Gates também não começou maravilhoso, mas era uma produção meia boca que tava se levando. Só que nos últimos episódios tem ficado terrível, é cena torta pra tudo que é lado. Então o que tá rolando? Tinha rumores já sobre isso. Só que eu não tava levando muito a sério, não dava de certeza, porque aquele negócio é rumor. Aí de uma fonte lá que diz que conhece várias pessoas da staff e tudo mais, falando com elas, mas fica sempre na dúvida, pô, será que conhece mesmo? Tá inventando? Só que aí começou a sair um bando de notícia oficial que batia exatamente com o que o cara tava falando. Aí, pô, esses rumores aí estão parecendo cada vez mais verdade. Então nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre os rumores que justificam tudo isso que aconteceu. E caramba, a coisa tá muito feia pra esse estúdio. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. O Yokohama Labs começou bem até, fez uns animes muito perfeitinhos inicialmente, que tinha pouca coisa para trabalhar. Fez esse Lapse Relights também, que foi muito bem acabado em geral, muito bem produzido. Então ele estava até criando uma fama boa no começo e começou a pegar mais trabalhos. É assim que acontece. O estúdio vai aparecendo lá com algumas obras e começam a procurar ele para fazer outros trabalhos. Só que ele começou a pegar coisa demais. Isso aí já começou a ficar na cara muito rápido. Mas ele tava se virando. Fez esse anime aí do Príncipe, esse aí o pessoal deve conhecer, porque eu comentei aqui no canal, do Príncipe Preguiçoso. Tava até bem produzidinho o anime, nada perfeito, fantástico, mas tava legalzinho até. Não pareceu ter nenhum grande problema de produção também, nada absurdo de torto, algo parecido. Esse aí das bruxas também ficou ok, teve uns problemas em episódios específicos, mas em geral entregou até algumas cenas acima da média. Então conseguiram se virar bem nesse também, só que teve uns outros ali, como esse, por exemplo, aí, que ficou bem mequetrefe a produção, mas deu pra levar, né? Foi basicamente isso. Ficou variando, algumas produções acima da média, algumas produções abaixo, bem oscilante. E aí chegou nessa temporada, aonde saiu um projeto aí de romance entre garotas, o pessoal chama de Girls Love, e também esse projeto aí de Isekai, onde o protagonista fica presente de um mundo que parece o Sword Art Online, só que ele vai pro mundo real do jogo, depois de finalizar o jogo original, que era de realidade virtual. A produção desse aí não tava maravilhosa, desde o começo, os primeiros trailers e tal, não passava uma impressão muito boa, mas não tava horrorosa também, já vi coisa muito pior. Já o do romance entre garotas estava muito bem produzido, o primeiro trailer que saiu estava muito bonitinho, bem acabado e tal, tava um negócio que parecia acima da média. E tava com uma staff inicialmente boa. Só que aí começou a ter um bando de coisas esquisitas lá, e aparentemente tinha alguém muito doente da staff, foi um rumor que saiu. E aí um pouco depois foi anunciado que ia ter uma troca de diretor. Então, aparentemente, a pessoa doente da staff era o diretor. Porque ele ficou doente. Dizem que foi pressão aí, porque ele tinha que entregar o anime numa data que não dava. Era pra entregar o anime no começo de janeiro de 2024, mas aparentemente não dava tempo. Então, o negócio tava bem atrás do cronograma ideal pra eles lançarem o anime em janeiro. O diretor se estressou todo, trabalhou pra caramba igual um doido lá, mas não conseguiu, aparentemente, lidar com a situação e acabou até adoecendo. Então, os primeiros episódios dizem que são dele. Então faz sentido perfeitamente, porque o nível dos primeiros episódios é completamente diferente dos níveis dos episódios que vieram depois. Então os primeiros é que teve a mão dele, depois ele saiu do projeto, porque ficou doente. Pelo jeito foi um doente pra valer, porque se fosse um negócio mais simples, uma semana de folga, algo parecido, curava, mas foi um negócio grave o bastante pra trocarem o diretor. Então ia demorar mais de mês pra curar e não tinham esse tempo. Mas foram seguindo e aí adiaram o projeto. Não iam conseguir entregar de jeito nenhum em janeiro.
E aí o projeto só ia ser entregue agora na temporada de abril. Como tá acontecendo. Saiu oficialmente, os primeiros episódios foram até ok, tava bem feito. Só que do episódio 5 pra frente, o negócio começou a decair horrores. Imagens mal desenhadas, desapareciam objetos, era bizarríssimo o negócio. Então o que tava acontecendo? Basicamente a produção desmoronando lá, eles não tinham tempo de finalizar as coisas, tava mal organizado pra caramba também. E pra piorar, a staff estava revoltada lá com a situação de trabalho que eles estavam. Então dizem que 80% da staff, do pessoal que estava pago para trabalhar naquele projeto, saiu de lá e foi para um outro projeto, que eles também estavam basicamente com um contrato, que é um projeto que ia sair agora na temporada de julho, que é esse projeto aí. Tá, inclusive o trailer é bem bonito e tal. Mas esse projeto acabou adiado, vale dizer, já vou chegar lá. De qualquer forma, eles foram para esse projeto e aí sobrou só um pedacinho da staff original que tinha, que é nesse anime aí do romance entre as garotas. Então o que aconteceu? Você terceiriza para outra empresa fazer. Você tem um projeto, mas você taca ali para estúdios menores que vão cobrar mais barato, obviamente, porque você quer ficar com um lucrinho. Então você pega e divide o dinheiro lá que você tem para trabalhar no projeto, fica com um lucrinho e passa o resto do dinheiro para um estúdio menor lá que vai aceitar fazer aquele episódio. E, obviamente, fica, às vezes, um diretor desse estúdio tentando coordenar as coisas, mas é à distância e tal, então já fica pior. Um anime feito quase que inteiramente dentro do estúdio fica numa qualidade muito superior, porque o cara tá ali vendo o tempo inteiro, falando com o pessoal. É diferente de um negócio feito meio que à distância, num outro estúdio. E aí fica um diretor tentando coordenar ele do estúdio principal, é uma maluquice. Então, isso é normal em anime, tem muito anime que faz isso, mas é aquilo. Você pode fazer um bom estúdio, terceirizar para um estúdio legal, e ter bastante tempo para esse estúdio trabalhar no anime, no caso ficar indo e voltando a conversação também, para ajeitar as coisas. Então dá para fazer um anime terceirizado para outro estúdio, no caso os episódios dele, e sai um negócio até legal. Por exemplo, Summertime Render terceirizaram muitos episódios, mas ainda conseguiram entregar um negócio bem legal. Então tem casos de terceirização que até dá certo. Só que aqui exageraram muito, porque depois dos primeiros episódios, como a maioria do staff principal abandonou o projeto, porque a situação de trabalho estava absurda de ruim, e eles estavam desesperados lá com um novo projeto que tinha que lançar em julho, e não ia dar tempo, então começaram a remanejar a gente pra lá, pra ver se conseguiam, caso terminar o bastante daquele projeto pra lançar ele oficialmente em julho. Aí virou essa bagunça toda, e aí esse anime aí começou a ficar na UTI basicamente, tava morrendo lá. E aí, segundo esses rumores, o cara que lidera o estúdio Yokohama começou a terceirizar lá pra tudo que é estúdio menor pra tentar entregar esses episódios aí, caso ainda nessa temporada. Só que foi ficando cada vez pior os episódios, uma qualidade ridícula, até porque os estúdios menores estavam recebendo com um prazo minúsculo pra fazerem, e como eles precisam de dinheiro, ele estava aceitando, mas obviamente não era a situação ideal. Então eles ficavam com a culpa ainda que não conseguiram entregar a tempo, quando na verdade o culpado é o estúdio que deu pra eles fazerem em cima da hora. Óbvio que eles aceitarem também, de certa forma é culpa deles. E o próprio estúdio tá numa situação ruim lá, bem complicada, e ele aceitar essa montoeira de trabalho é culpa dele também. Tudo bem que tem a pessoa que pagou ele, que são chamados produtores, eles que bancam o projeto. A produtora, na verdade, banca, os produtores trabalham para a produtora, não vou entrar em detalhes quanto a isso, mas tem pessoa lá que banca esse projeto. E eles ofereceram uma quantia aí para esse estúdio, ofereceram um prazo para eles, e eles aceitaram esse prazo. Então, se eles acharam que conseguiriam fazer, foi falta de planejamento deles. Se eles viram, pô, não dá, é impossível terminar nesse tempo que eles pediram, então não aceita o dinheiro, é isso. Só que os estúdios vão ficando gananciosos. Aí começam a aceitar muito mais projetos que aguentam. Esse que é o problema aqui. É nisso que se chega. E bom, esse estúdio aí, pra tentar completar esse anime, no caso das garotas aí, ele começou a botar um bando de animador que não tinha experiência quase nenhuma pra fazer os negócios. Só aí, obviamente, o negócio saía bem pior do que o normal. Tinha um bando de casos de gente dormindo no estúdio, que é aqueles casos onde o projeto tá nas últimas lá, pra conseguir terminar a tempo. Eles têm que fazer coisas absurdas. Caso de gente trabalhando hora extra pra caramba. Então, tem vários animadores ali que estavam sofrendo horrores. Até alguns novatos lá, que eles colocaram, que estavam sofrendo muito com essa produção. Então, de novo, isso são rumores, eu não posso confirmar com absoluta certeza aqui, mas tudo que está acontecendo, a qualidade está ficando anime, olha, isso tudo parece que aconteceu mesmo. E outra coisa interessante, esses posts aí desse cara no Twitter começaram a viralizar lá e foram parar no Japão, os japoneses começaram a comentar em cima, no caso desses dados aí, e aí o estúdio começou a adiar os episódios. Então, eu achei meio esquisito, por isso que eu não estava querendo comentar muito, estava esperando mais dados, porque ele estava comentando como se os posts dele tivessem chego até o estúdio, e aí o estúdio ficou com medo lá da repercussão, e aí começou a tentar tomar providências para tentar melhorar um pouquinho as coisas. Ou seja, adiar os episódios, em vez de sair tudo cagado lá como estava saindo. De novo, pode ser verdade ou não, é verdade que esses posts lá chegaram realmente no Japão, o pessoal começou a discutir em cima lá, o estúdio pode ter visto, e graças a esses posts lá começaram a dar mais tempo para entregar os episódios. Inclusive, os últimos dois foram adiados indefinidamente, eles não, aparentemente, conseguiriam terminar de jeito nenhum a tempo.
E os outros episódios aí, pelo que falaram, com um tempo a mais, vai dar pra fazer um negócio um pouquinho melhor. Mas eles estavam entregando os episódios pra emissora de TV em cima da hora. Segundo os rumores aí, chegava a ser poucas horas ou minutos antes, no caso do prazo que eles tinham pra entregar pra a TV conseguir passar lá o diabo do episódio. Então, tava muito crítica a coisa. Eles não tinham tempo de corrigir vários problemas que tinha lá. Então, esse negócio do sumiço do microfone ficou muito famoso. Entre as coisas tortas, zoadas, animação capenga, é porque eles não tinham tempo. Basicamente, eles mal conseguiam entregar o episódio. Entregavam, basicamente, com tudo que dava pra corrigir até o último minuto que eles tinham pra entregar. De tão caótica que tava a produção. E não só desse anime. Newgate também. A produção dele já não era aquelas coisas desde o começo. Mesmo com a produção meio cagada, foi piorando. E nos últimos episódios agora tá cheio de cena torta, bizarro, num anime que não tinha uma grande qualidade já. Então por que isso? Porque também é outro anime que eles estão entregando em cima da hora os episódios lá. E estão entregando do jeito que dá. Então falta muita coisa lá, ser melhor acabada, corrigida, mas não dá tempo. Eles corrigem o que dá lá, estão com um bando de animador meia boca trabalhando no projeto, porque é o que tem disponível, terceirizando os episódios lá para estúdios menores também num tempo ridículo. A mesma coisa está acontecendo aí, no caso com esse anime das garotas. E tudo isso porque eles queriam salvar esse projeto de julho, que era para estrear aí, mas não conseguiram. Claramente, deu pane aí, e também todos esses rumores sobre ele e tal, pelo jeito pegou muito mal pro estúdio. De novo, isso aí são impressões que a gente tem de fora, nunca dá pra ter certeza, mas é difícil chegar a outras conclusões, né? Inclusive, foi o adiamento desse anime que me deu o veredito lá, pô, esses rumores não estão fazendo sentido, não é possível. Quase tudo aí que o cara tá falando tá batendo tudo que eu tô vendo aqui, a qualidade dos episódios decaindo, aí agora esse anime deles que ia sair agora, adiaram indefinidamente pra algum momento de 2025, ou seja, tava muito feia a coisa. Claramente ia sair um negócio todo cagado de novo, eles iam meter os pés pelas mãos, ia começar a sair os primeiros episódios ok, aí depois ia começar tudo a ficar mega capenga, e aí, obviamente, o estúdio só vai levando na cabeça lá, e com isso ele vai pegando mesmo os projetos de qualidade começam a não dar pra ele, no caso só aqueles projetos super meia boca que eles não estão ligando. Então isso aí vai ficando tão mal pro estúdio, que chega uma hora que ele, ou a gente dá uma pausa aí, respira e se reorganiza, ou a gente tá ferrado. O estúdio vai falir porque não vai ter mais projeto pra gente. A gente só vai ganhar coisa meia boca aí a um preço ridículo. Então, outro caso bem triste aí da indústria da animação, esse cara, inclusive, aí que tava fazendo os vazamentos, comentou de um pessoal da equipe que está em contato com ele, todas as informações, segundo ele, tá dizendo. Estão vindo aí o pessoal da equipe com quem ele tem contato. Obviamente ele não quer revelar, porque senão esse pessoal depois leva na cabeça. O pessoal da indústria, até da animação, não quer contratar, porque eles ficam vazando informação dentro do estúdio. Então isso não é bem visto. Então eles têm que ficar anônimos. Isso faz sentido. Mas o ponto é que, infelizmente, casos assim continuam acontecendo. Vem melhorando a situação com o tempo. Isso também vale dizer, porque a gente só fica pegando os pontos negativos, né? É que isso acontece há muito tempo. Por exemplo, a produção muito famosa, Nanatsu 3, lembra? Toda zoada. Nanatsu 3 foi dado pro estúdio Den, que já é um estúdio meia boca. Inclusive fiz uma live um dia desses, porque tem um anime que vai sair deles, que tá parecendo muito bonito, bem acabado e tal. É uma coisa totalmente fora do comum. E aí eu até fiquei comentando até de várias coisas que fizeram pra esse anime e tal, que é normal. E o diretor é novo, então... Olha, interessante porque esse estúdio tem uma fama muito ruim. Então quem quiser mais detalhes, dá uma olhada naquele vídeo lá que eu comentei na live sobre esse anime. Mas o Den sempre foi um estúdio mequetrefe, por muito tempo aí. Pouca coisa ele conseguiu entregar realmente bem feita. Só que aí chegou no Nanatsu 3 e foi a gota d'água pra maioria. Virou o estúdio lixo. Porque tudo zoado, cagado. Só que a parte engraçada é que Nanatsu 3 nem foi feito, na verdade, no estúdio Den. Ele aceitou o trabalho, mas ele não tinha, no caso, mão de obra lá pra conseguir trabalhar nesse projeto. Então ele terceirizou tudo, praticamente, para outro estúdio. Ele pegou toda a grana, basicamente, que pagaram ele pro projeto, ficou com uma parte pra dar lucro pra ele e pagou uma outra parte menor lá, oferecendo para um outro estúdio menorzinho fazer. Então ficou como o anime dele, mas quem tava fazendo era um outro estúdio lá. Não que se saísse oficialmente no Den, com os animadores do Den, sairia muito melhor que isso. Os casos agora, quando isso acontece, eles viralizam mais por causa da rede social. Antigamente ficava um negócio mais quietinho. Mas tinha vários animes em qualidade super mequetrefe, que acontecia casos muito semelhantes a esse. Mas hoje em dia, tem vários animes que estão mega adiantados em termos de produção. Citando um exemplo recente e famoso, Solo Leveling, há um mês da estreia, soltou um trailer que tinha cenas que só apareceram no episódio 7. Mais precisamente, pra quem não lembra, eu tô falando da luta contra os Cerberus. Ou seja, aquele episódio já estava pronto um mês antes da estreia. E o anime teve só 12 episódios, ou seja, mais da metade estava pronta há um mês da estreia. Então quando estreou, tinha mais episódios ainda prontos, com certeza. Esse tipo de coisa que a gente gostaria de ver cada vez mais acontecendo. Isso não garante uma qualidade absurda, mas garante uma consistência visual melhor, porque eles têm mais tempo para revisar os episódios. Mas se não tem nenhuma pessoa com grande talento, grandes animadores trabalhando no projeto, fica meio complicado entregar um negócio super fluido, fantástico. O pessoal acha que só dar mais tempo de produção vai ficar um negócio lindo de morrer. Não é necessariamente assim que funciona. Mas tempo de produção costuma gerar, geralmente, projetos mais bem acabados, porque você tem mais tempo de revisar tudo e tal, então não costuma sair nada muito torto, bizarro.
mas não necessariamente vai sair algo lindo pra caramba. Isso aí depende de vários outros fatores. No caso, incluindo animadores bons, staff boa. Inclusive tem projetos que são mega rushados aí, estão com pouco tempo de produção, que saem muito bonitos. Porque staff é muito boa e mesmo com pouco tempo consegue se virar. Tipo, um exemplo foi Nier Automata. Vocês lembram dele? Tava adiando episódio até o caramba, mas todo episódio que saía era bem feito. Então, era da Dawn Pictures, no caso esse. A Dawn Pictures também passou por isso, no caso, se apertou toda lá. E aí, deu problema, reestruturaram o estúdio, trocaram o CEO, eles tentaram se arrumar lá depois. Mas vai vir agora a segunda temporada de Nier Automata e espera-se que não dê mais esse tipo de problema, né? Mas outros estúdios passaram por isso também, vale dizer. Só que alguns que passam por isso ainda conseguem entregar um trabalho legal e não ficam basicamente terceirizando pra tudo que é estúdio meia boca aí também, quando tentam caso entregar os episódios. Então, o caso aí foi Zoom 100, inclusive. Zoom 100 conseguia manter uma qualidade legal, tava com problemas ali sérios na produção. Caso ele estava adiando o episódio direto, da metade pra frente. Não conseguiu entregar os episódios finais também, adiou pra caramba, ela só entregou final do ano, no ano passado isso. Então foi um caso muito doido. Mas ainda assim ele conseguia manter uma qualidade visual muito boa em todos os episódios. E bom, isso aqui são só extras pra vocês verem que não é tudo tão simples. Caso alguns podem chegar a algumas conclusões quanto a esse caso aí, que é rumor ainda, de novo, não tem caso nada oficial sobre isso, mas quase nunca tem. No caso, obviamente o estúdio não vai admitir esse tipo de coisa, mas ele querendo adiar um anime pro ano que vem já diz alguma coisa, né? De qualquer forma, tem casos positivos, a coisa tá melhorando com o tempo, mas ainda tem casos ruins desse que aparecem de vez em quando. Esse aqui foi só mais um deles, que é muito triste, mas a gente espera que com esses casos viralizando, tal, ficando famosos, mais e mais estúdios vejam que não vale a pena. No caso, se atolar de trabalho por ganância e depois acabar com a reputação do estúdio. E bom, gente, é basicamente isso. Espero que o vídeo tenha sido interessante pra vocês, a nível de informação e também do que aconteceu com dois animes aí. Tem algumas pessoas acompanhando e ficaram curiosas porque o negócio despencou tanto e porque adiaram esse anime. Agora vocês têm aí uma grande possibilidade do que aconteceu por trás dos panos. E bom, gente, é isso. Fique por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.